Eu sou Keila Bering, sou fisioterapeuta especializada em ortopedia e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar o seguinte: é preciso ser humilde para acabar com a dor. E por que eu quero falar sobre isso, gente? Porque a humildade é a peça-chave, é uma peça fundamental desse quebra-cabeça aí para poder acabar com as dores. Se você ficou meio sem entender assim, acompanhe essa aula até o final, tá? E por que faz muito sentido para mim falar disso aqui? Porque minha missão é ver você despedindo das dores, né? Minha missão é acabar com a sua dor. Então, quando eu sei que tem uma peça de chave fundamental, eu preciso apresentar essa peça para você. Meninas, vou começar a falar aqui da humildade, que é super importante. Por que isso é importante, né? Mas antes, tem outra coisa importante também. Deixa o like para mim e compartilha a live, tá bom? E ó, já é legal compartilhar essa live aí com as amigas, com a família, com pessoas que vocês sabem que estão sentindo dor, ou com pessoas que precisam entender a sua dor, tá? Isso tudo é importante. Gente, hoje eu ouvi um pedacinho de uma live da Priscila Saboia. Vocês conhecem a Priscila Saboia? Ela é personal organizer, né? E ela ajuda as mulheres a organizar armário, essas coisas, e eu gosto desses negócios. Na verdade, ela forma mulheres, né, pra fazer isso. E eu não consegui assistir a live toda, sabe? Eu tava na hora do meu lanche ali, eu tava dando uma passeada no Instagram e eu vi, e eu consegui assistir um pedacinho. Então eu perdi o início, não consegui ver até o final, mas o pedaço que eu vi me chamou muita atenção e eu achei muito legal. E eu já tinha até divulgado, né, o tema da live de hoje, mas eu falei, gente, isso casa direitinho com o assunto de hoje. O que ela estava falando? Ela estava falando sobre o que é esforço. E o que é esforço, né? Ela estava falando que esforço é quando a gente tira força de onde não tem força. Então, que isso é um esforço. Quando você está lá toda em caquinhos assim e você tira uma força dali, né? E aí eu fui pesquisar, falei, gente, o que é? Eu nunca pesquisei de onde que veio essa palavra esforço, né? De onde surgiu isso? E aí eu vi que esforço vem de esfortiare. Esfortiare, e aí eles dividem a palavra es, que é fora, e fortes, que é força. Então, vem do latim e tem essa divisão, é uma força de fora, né? É uma força extra aí que a gente precisa quando a gente acha que não tem mais força, vem essa força do esforço. E por que é importante isso, né? Porque o esforço, gente, quando a gente fala de esforço, a gente está querendo dizer assim, que é um esforço que envolve o físico, né? Você pode ter um esforço físico, você pode ter um esforço mental ali para resolver um problema, você pode estar num esforço de uma sobrecarga ali emocional, né? Pode ser físico, mental, emocional, mas para que serve o esforço? É quando você empenha muito, você coloca toda a sua energia ali, a força que você tem, a força que você não tem, como diz essa boia. Para quê? Para você chegar num resultado. Então é quando acontece algo assim muito importante, aquilo é a sua prioridade, você não mede esforços, né, para chegar ao resultado. É esse que é o esforço, né? Que veio da palavra lá, esforço. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você tem se esforçado para livrar das dores? Você tem feito esse esforço aí? Quando você está lá em caquinhos, assim, você consegue reunir essa força, né? Para poder sair da dor? E essa força é uma força extra, né? Que às vezes ela não vem de você. Essa força vem do universo, vem de Deus, vem de amigo, vem... Você vai recebendo, né? E a gente precisa entender que às vezes a pessoa fala que se esforçou, se esforçou, se esforçou e que ela está esgotada, né? Eu recebo várias mensagens de mulheres que falam: Keila, tô me esforçando para me despedir das dores. Tô me esforçando para me livrar das dores e eu me esforço muito. E aí elas me contam, tem mulheres que falam: olha, eu
passei a fazer alongamento, treinamento de força, caminhada, busquei ajuda profissional. Olha lá, a Vera falou que está se esforçando. Vou no meu limite e a dor não resolve. Gente, quando as mulheres contam as histórias, né, e aí são várias mulheres de várias regiões, com vários problemas, com variadas situações financeiras, umas trabalham, outras não trabalham, uma cuida da família, a outra tem ajudante, cada uma de um jeito, todas com o sonho de livrar da dor, e muita já esgotada, se esforçando e não tendo resultado. Eu posso dizer para essa mulher que ela não se esforçou? Ela se esforçou e ela se esforçou muito. Às vezes ela se esforçou naqueles 3 sentidos que eu falei. Ela fez um esforço físico, ela fez um esforço mental, ela fez um esforço emocional, né? Então houve um esforço. O que a gente precisa ficar atenta nessa hora do esforço? A gente precisa ter inteligência, ter estratégia para esforçar. Porque esforçar não significa se esgotar. O esforço, como eu falei lá no início, o esforço que a gente faz quando a gente dedica as nossas forças, concentra ali toda a nossa energia, né, e tira essa força extra aí para chegar no resultado que a gente quer. Então, se o resultado é livrar da dor e você está se esforçando e está chegando no esgotamento, você não está se esforçando da melhor maneira, você está se desgastando. Você não vai alcançar o resultado desse jeito. Desse jeito, você está julgando contra você. Entendeu? Isso não é legal. Isso não é inteligente, não é... Você vai falar assim, não, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, é até mais difícil. Entendeu? Vamos ver as mensagens aqui, ó. Olha lá, a Sandra falou que ontem ela estava sem força à noite, mas Deus me deu força para fazer a minha ginástica do método 7 em 20 e hoje eu amanheci bem, graças a Deus. Que ótimo, Sandra, parabéns. A Joelma, sinceramente, doutora, não é de hoje. Eu cheguei num patamar de dor que agora eu não tenho para onde correr. Tenho agora que me esforçar o máximo possível. Então, Joelma, olha só, você já tá com o propósito de se esforçar o máximo possível. A Lia também falou que está se esforçando. A Vera também está se esforçando. Gente, vocês estão aqui sexta-feira, 8 horas da noite, numa live que fala de dor. Eu vou julgar e vou falar que vocês não estão se esforçando? Eu tenho certeza que cada uma de vocês se esforça e se esforça muito, né? Então, é importante saber como que tem sido esse esforço, né? Um dos maiores esforços que a gente faz é descobrir os nossos limites. Por que que o maior esforço é descobrir o nosso limite? Porque nesse momento, aí eu chego lá no tema da nossa live, nesse momento a gente precisa ter humildade. Humildade de reconhecer que às vezes por mais que a gente vai se esforçar, sozinha a gente não vai dar conta. Tá? E aí, gente, quando eu falo que sozinha a gente não vai dar conta, quando eu digo sozinha, não quer dizer que você precisa só de um profissional, quer dizer que você precisa de um time. Sua família, seus amigos, as pessoas que estão perto, elas precisam te apoiar, né? Aproveita aí já que vem final de semana, muitas vezes a gente usa para estar próximo da família, para aumentar esse autocuidado, e já traz esse assunto para a família. Observa, às vezes a pessoa esconde que está com dor, entendeu? Observa como que a pessoa está andando, como que ela está movimentando. Será que está tudo ok ali? Né? Eu trouxe uma imagem, mas antes de eu colocar a imagem, eu já vou pedir para vocês deixarem um like e compartilharem essa live, gente, tá? Super importante. Olha lá, a Sandra falou que ela já passou por isso. Sandra, graças a Deus, já mudou de time. Hoje ela se esforça, olha lá, ela levanta, antes de dormir ela tá cansada, ela vai lá e faz, mas o esforço dela tem resultado. Vou colocar uma imagem aqui. Ó, observe essa imagem.
Quem tá no YouTube tá vendo? Vou falar pro pessoal aqui do Insta que tá sem imagem. Eu coloquei um bando de pássaros, um revoado de pássaros. Coloquei um cardume de peixes lindos e coloquei uma manada de elefantes. E o que a gente vê nessa imagem? A gente vê, gente, que os animais estão todos juntos, andam em bando. Nós somos animais, nós somos mamíferos. A gente também precisa de gente. E por que os animais andam em bando? A natureza é muito sábia, né? A gente precisa aprender com a natureza. Por que eles ficam juntos? Pelo instinto de sobrevivência. Quando você está junto, quando você está em bando, quando você tem um time forte, a chance de você ser atacado, a chance de você morrer é menor. Por quê? Porque você tem uma rede de apoios. Tá ali, ó, um para ajudar o outro. E aí eles entram no esquema lá deles, né? Tem os mais velhos vão no meio, os mais novos na frente, sei lá como é que é, mas cada espécie tem a sua organização. E com os humanos também é assim. Mas os humanos que racionalizam tudo têm uma dificuldade maior. Qual que é a dificuldade do ser humano? É ser humilde, é entender que precisa pedir ajuda, né? E por que a gente precisa pedir ajuda? Gente, a gente precisa pedir ajuda porque tá aí, ó, a natureza tá mostrando pra gente. Quando a gente vai junto, quando a gente tá em equipe, tá em bando, a gente vai mais longe. Por isso que eu chamo vocês para fazerem aqui, para engrossar o time Unidas Sem Dor, para crescer esse apoio aí nos laços de vocês, na casa de vocês, com as amigas de vocês. Porque senão fica muito difícil, né? Aí você fala assim, Keila, mas para quem que eu vou pedir ajuda? Gente, aparece. A pessoa para você pedir ajuda aparece. Pode ser seu filho, sua filha, sua vizinha, seu cunhado, sua sogra, seu marido. A pessoa aparece. O socorro vem. Agora, você não pode ser orgulhosa. Ah, não vou pedir ajuda para fulano, não. Ah, não, ciclano eu não quero. Aí você vai continuar estagnada. Às vezes, gente, é uma coisa simples. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela demorou muito a começar a fazer exercício, demorou muito a se cuidar. Por quê? Porque ela tinha dificuldade de locomover, de chegar até o estúdio. Ela tinha dificuldade de ir para o local, né? De ir para a fisioterapia, de ir para o estúdio, de ir para o local de tratamento. E aí, até que um dia, ela conversando com a vizinha, que era uma amiga dela, ela falou, a vizinha falou, por que você não trata e tal? Ela falou assim, pra mim é muito difícil sair de casa, porque eu começo a andar, eu sinto dor. E aí a vizinha falou assim, imagina, na hora que eu sair para levar meu filho para a escola, eu te deixo lá, depois eu volto e te busco. Não tem problema nenhum. Entendeu? Às vezes a ajuda é uma carona. Às vezes a ajuda é financeira, gente. Faz uma vaquinha aí, paga um tratamento para mim, porque eu não tô dando conta. Às vezes a ajuda é alguém para fazer junto com você. Ou é alguém para te ajudar a adaptar ali no serviço da casa. Né? A Joelma falou aqui, sozinha não dá. Todos os meus familiares estão vendo como eu estou. Como eu estou caminhando. A única coisa que meu filho fala é, e aí, mãe, tá com muita dor hoje? Infelizmente, eu não tenho ajuda nenhuma, sou viúva. Mas olha só, Joelma, de repente você fala com seu filho assim, muita dor, meu filho, vamos ver o que a gente pode fazer com relação a isso? Preciso de ajuda. E aí não sei se o filho vai buscar ajuda com outra pessoa, porque o seu filho quer te ver bem. Ele já tem consciência que você não tá bem. Né? Todo filho, gente, quer ver a mãe bem. Toda mãe quer ver o filho bem. Né? No caso da Sandra aqui, eu já conversei com a Sandra antes. Sandra, ao contrário, a Sandra ficou bem e hoje ela fala para a filha se cuidar. E aí, às vezes, se você falar assim, ô meu filho, eu preciso de uma ajuda para um tratamento, eu preciso de uma ajuda para uma consulta, eu preciso
de uma ajuda, sei lá, com uma cadeira nova, não sei, né? A ajuda que você chegar à conclusão aí que você precisa, ele vai virar e falar assim, mãe, por que você não me falou isso antes? E isso, gente, é uma coisa que a gente tem mania de achar que o outro sabe o que a gente quer. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu trabalhei isso em terapia. O terapeuta falou, Keila, você tem que aprender a pedir. Ninguém consegue adivinhar o que você quer. Aí ela ainda falou comigo assim, isso é coisa de criança. No mundo de adulto, o adulto é claro e fala, eu preciso disso. Porque senão o outro não vai adivinhar. Aí você pode falar assim, não, mas isso é óbvio, porque ele me vê mancando, ele pergunta se eu tô com dor e eu falo que eu tô com dor. Mas às vezes, pra ele, o caso da minha mãe não tem solução. Minha mãe tá assim por causa de idade. Minha mãe jamais toparia fazer alguma coisa, algum programa de exercício, uma caminhada, seja lá o que for. Ele não sabe que você tá disposta. Entendeu? Então, olha lá, a Vera falou que os filhos dela mandam ela cuidar dela, principalmente a filha. É isso. É isso, o filho quer ver a mãe bem. E às vezes não sabe nem como ajudar. Né? Você falou aí que é menino, né? Homem, às vezes ainda tem mais essa dificuldade. A mulher já tem aquele trem de cuidado, né? Então, a gente precisa falar. E com o homem, a gente precisa falar e desenhar, né? Então, se for com o filho é de uma forma, se for com o marido, aí você tem que desenhar. Às vezes você põe um letreiro assim, ó, com placa, seta, para a pessoa entender. Senão, a pessoa não vai entender. E aí, gente, essa ajuda que eu tô falando, essa ajuda pode vir de várias maneiras. Né? No caso da minha aluna lá, a ajuda que ela precisava era uma carona, um transporte. Né? O outro, às vezes, precisa só de um apoio emocional. De falar assim, não, vai, vamos lá e tal, né? Aquele incentivo. A outra, às vezes, precisa de um apoio financeiro. E dependendo, esse apoio financeiro pode não ser de uma pessoa, né? Você vai, vou pedir para minha filha pagar tudo, mas faz uma vaquinha ali entre os filhos, pede para uma irmã. Ou às vezes você precisa, sabe, de outro suporte, não sei. Cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade e cada um tem uma dificuldade. O fato é, a gente precisa de suporte, tá? E aí essas pessoas podem te dar um suporte, às vezes é mais simples. Essa aluna minha que precisava só de uma carona, olha o tempo que ela ficou com dor. E às vezes também, gente, a gente tem aquela coisa assim, de pensar, né, que você vai ser invasivo e tal. Você não vai abrir a porta da sua casa, virar pra vizinha e falar assim, aqui, tô vendo que você não tá bem, você quer que eu te leve pra fisioterapia? Né? A pessoa, você pode achar que você vai ofender a pessoa, ou que ela não quer fazer fisioterapia, né? Então a gente tem que saber pedir. Isso é fundamental. Pode mandar, Vera, pode me mandar mensagem no Instagram, sim. Isso é fundamental, gente. Fundamental. E isso é uma peça super importante nessa jornada nossa para acabar com as dores, né? Tem gente que às vezes tem vergonha de falar que tá com dor. Então aqui, por exemplo, a Joelma já subiu esse degrau, ela já escancarou, tô com dor. Né? Ela pode ainda não ter pedido uma ajuda, mas ela já falou, olha, tô com dor. Tem gente que tem vergonha de demonstrar que tá com dor, né? Ou porque, sei lá, ou porque tem medo de perder o emprego, ou porque tem medo, por exemplo, minha filha deixa meu neto comigo, se eu falar que eu tô com dor, não tô bem, eu não vou poder ficar mais com meu neto. Então, assim, são muitas histórias que eu escuto, várias questões, mas o que eu falo é, vai chegar num ponto que não vai ter jeito. Você vai ter que pedir socorro. E aí, quanto antes você pedir socorro, melhor. Quanto antes você começar a se cuidar, menos reparo você vai precisar fazer. Mais rápido vai ser a sua evolução. Né? A gente não pode ficar adiando isso.
E aí tem gente que fala assim, ah, Keila, mas e se eu pedir uma ajuda financeira agora, vai ser muito difícil. Mas se você parar para pensar, quanto que você gasta de farmácia? Quanto que você vai gastar se você precisar fazer um tratamento mais prolongado? Se precisar ir para uma cirurgia? Quanto que o remédio estraga seu fígado, seu estômago? Aí você tem que comprar remédio depois para o estômago. Na hora que você põe isso no lápis, fica muito mais caro. Entendeu? Então, sem a ajuda, às vezes sozinha, a pessoa não consegue resolver a dor. E aí, quando ela assusta, lembra que outro dia eu coloquei aqui o quadro de dor, aquele ciclo da dor? Quando a pessoa assusta e não pede ajuda, ela já cai naquele ciclo de dor. Ela entra na inatividade, ela diminui a produtividade, complica no sono, entra na depressão, e aí gasta mais, e aí sofre mais, e aí a família inteira fica sentida. Então, a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que uma ajuda é fundamental. A gente não pode ter essa questão do orgulho em momento nenhum, que isso não leva a gente para nada. Eu contei uma vez aqui, há mais tempo, eu fiz uma live e eu contei uma história que era de um padre, né? Um padre estava numa cidade celebrando uma missa e aí teve uma enchente. E aí começou tudo a alagar, tudo alagando, tudo alagando. E o padre falou assim: não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí passou alguém de lá perto do padre e falou: padre, segura nesse tronco, segura no tronco que a gente vai te puxar no tronco de uma árvore. E ele falou: não, Deus vai me ajudar. Aí passou uma outra pessoa, jogou uma boia. Padre, se prende na boia. Não, Deus vai me ajudar. Aí passou uma pessoa de bote assim: entra no bote. Não, que Deus vai me tirar daqui. Aí veio um helicóptero de bombeiro e ele: não, Deus vai me ajudar. E aí ele morreu afogado. E aí ele chega lá no céu, encontra com Deus e fala: como que você não me ajudou, Senhor? Aí Deus falou assim: olha, eu te mandei um tronco, eu te mandei uma boia, eu te mandei um bote, eu te mandei um helicóptero. O que você está fazendo aqui em cima? Você teve ajuda. Né? Então a gente precisa pedir socorro e precisa enxergar esse socorro quando ele chega. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas tentam fazer sozinha, né? Ah, não, isso aqui vai melhorar com essa pomada, isso aqui vai melhorar com esse exercício, mas ela não tem conhecimento para isso. E quando você vai fazer uma coisa que você não tem conhecimento, primeiro você perde tempo e acaba ficando mais caro, né? Às vezes a família também não tem esse conhecimento, então essa ajuda tem que vir de fora. Né? E aí, na maioria das vezes, essa ajuda vai ser paga mesmo. Mas você consegue uma ajuda que cabe em vários bolsos. Né? Tem vários valores aí que dá para você. Você vai conseguir um plano que você consegue pagar. Que você vai pedir ajuda da família se for necessário. Vai colocar isso como prioridade. Se você não tiver um profissional do seu lado, o seu caminho vai ser muito mais longo. Vai demorar muito mais. Né? E aí acaba gastando em remédio. E aí, gente, sabe o que é o pior? É porque você vai gastar, vai gastar, vai gastar, vai gastar. E lá na frente, na hora que você estiver esgotada, porque você se esforçou de forma errada, você vai precisar de um profissional. Só que você pode encurtar esse tempo de você chegar no profissional. Entendeu? Você pode encurtar esse tempo. Que quando você encurta esse tempo, e você vai ouvir a pessoa que estudou para aquilo, que faz aquilo todo dia ali, ó, que para ela é simples, é o arroz de feijão. O que acontece? Você poupa tempo, né? Você vai poupar dinheiro, você vai poupar esforço, você vai se esforçar da forma certa. Quando você se esforça da forma certa, você ganha resultado. Você não fica esgotada. É diferente. Completamente diferente. Então a gente precisa ser humilde para reconhecer que a gente precisa de ajuda.
né? E que às vezes essa ajuda vai ser profissional. E que a ajuda que você vai precisar da pessoa é um financeiro mesmo, e ok, né? Não precisa ser só de um, vê o que dá para fazer, de onde que dá para tirar. Vários preços, vários profissionais no mercado, né? Joelma, eu também fico com meu neto 2 vezes por semana. Se eu falar, a mãe não vai deixar ele ficar comigo. E eu sou apaixonada pelo meu neto. Olha só, Joelma, isso que eu falei aqui, né, que às vezes a pessoa não conta que está com dor, eu dei exatamente esse exemplo. E eu dei esse exemplo sem saber que era a sua situação, mas, Joelma, é um exemplo que eu ouço sempre. Eu ouço muito esse exemplo. Muito. Agora, olha só. Se em vez de você ficar com medo, né, de expor a situação, se você falar assim, olha, eu preciso me preparar mais, eu preciso preparar o meu corpo, porque eu quero curtir mais o meu neto. Olha só, né? Tem formas e formas. Eu quero curtir mais o meu neto. Eu preciso preparar o meu corpo para isso. Porque se lá na frente você esconde e Deus vive guarde, lá na frente acontece alguma coisa, vai falar assim, ô vó, você não tinha condição de ficar com ele, você escondeu isso da gente, você se arriscou, arriscou a criança, e aí? Como é que fica? Fica pior, não fica? Então, se vê que você quer se cuidar para isso, poxa, eu ficaria super feliz, não é? E aí, você até mostra a importância que o neto tem na sua vida. Você está cuidando da sua... Ele está motivando você a cuidar da sua saúde, para você ter mais tempo de qualidade com ele. Olha que legal isso, não é? Isso é muito legal. Lúcia, não consigo fazer exercício, não gosto, sinto muita dores nas pernas. Ontem a gente falou aqui, não sei se você estava aqui ontem, o tratamento passa pelo movimento. Então, se você quer se livrar das dores na perna, vai precisar movimentar, tá? O tratamento passa pelo movimento. Agora, você vai movimentar de qualquer jeito? É qualquer exercício que você pode fazer? Não. Então, você tem que buscar um exercício para você. Você tem que reconhecer os seus limites. Você tem que pedir ajuda, falar assim, aqui ó, esse exercício eu não consigo. Não sou Mulher Maravilha, não dou conta de fazer tudo. Esse exercício eu não consigo. E aí? Aí tem que ter um exercício adaptado para você, né? Isso é muito importante. É isso mesmo, você tem razão. Vou abrir o jogo por completo com eles. Porque já pensou, Joelma, Deus livre guarde, acontece alguma coisa e vai falar assim, mãe, cadê a sua responsabilidade? Você fez uma coisa que você não estava dando conta? E a criança, como é que fica? Né? Agora, se você fala, não, olha só, eu sou apaixonada pelo meu neto. Eu quero brincar muito com ele, mas eu quero brincar com ele por muitos anos. Eu preciso preparar o meu corpo para isso. Né? Olha só. Isso é muito lindo, isso é muito legal. Quantas pessoas, gente, porque a gente fala muito assim, né, de autocuidado, de amor próprio, mas quantas pessoas começaram a cuidar dela em função de outro, né, e melhorou a vida dela e do outro. Eu falo por mim, depois que eu fui mãe, eu procurei melhorar muito os meus hábitos para eu ser exemplo para minha filha, né? Olha lá, a Maria Imaculada falou aqui, ó. Quero ficar cada dia melhor, pois eu cuido da minha neta, gente. Todas as vovós babonas e corujas querem ficar com os netos lá babando, corujando o neto, né não? E é isso que toda avó quer, gente. E criança é cheia de energia. Criança quer sentar, quer levantar, quer correr, não é assim? E poxa, que delícia você se jogar no chão e brincar com a sua neta, com seu neto. Não é? Tem que aproveitar. É uma fase da vida que a pessoa às vezes tem mais tempo disponível para fazer isso. Às vezes os avós conseguem fazer com os netos o que eles não tiveram tempo para fazer com os filhos. Não é? É super comum isso. Muito comum. Então tem que aproveitar da melhor maneira. A gente tem que aprender a saborear cada fase da vida, né? E já é uma fase, não dá para ter orgulho não.
Esse trem de orgulho é coisa de criança, de adolescente, que ainda não tem maturidade emocional. A gente está aqui, a gente não pode perder tempo, né? A vida é assim, ó, é um sopro. Então a gente precisa correr atrás do que a gente quer, né? Se você hoje está assim, aí se eu perguntar assim, ó, hoje a sua rotina de autocuidado é essa. Você está desse jeito. Se você continuar com essa rotina de autocuidado, como que você se vê daqui a 10 anos? Você se vê brincando com seu neto? Né? E você quem me ajuda desde que comecei a te acompanhar. Ô, Maria Imaculada, que linda! Um beijão pra você e pra sua netinha aí. E é isso, né? A gente precisa despertar isso, gente. Às vezes a pessoa não conseguiu ter uma qualidade de vida boa lá no início, mas agora ela tá no momento que ela tem tempo, que ela pode pedir ajuda, que ela pode brincar com o neto, que ela pode viajar, que ela pode curtir. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ontem, eu já tô meio perdida no tempo, mas acho que foi ontem, eu pus no Stories uma foto minha com a minha avó. E eu já tava adolescente, e minha avó falou que nunca tinha entrado numa piscina. Eu falei, como assim, vó? Eu sempre quis entrar numa piscina e nunca entrei numa piscina. Eu falei, vó, mas... E a gente tava na casa dos meus pais, lá tem piscina. Eu falei assim, vó, vamos entrar na piscina agora? E minha avó era bagunceira, hein? Aí ela virou pra mim e falou assim... Não, mas eu não tenho. Ela tava roupa de banho. Eu não tenho nem roupa de banho. Eu falei, não, vó, que roupa de banho? Você tem outra roupa aí pra senhora ir embora, não tem? Tem roupa da minha mãe, tem roupa aqui. Gente, minha avó entrou na piscina. Ela já estava mais velha, ela tinha dificuldade, juntou a família inteira. Porque entrar é fácil, não é difícil. É na hora de sair. A família inteira comprou ideia, tibum na piscina. Foi minha avó de roupa e tudo pra piscina. E foi uma delícia, né? Mas ela falou um sonho dela. Ela precisou da ajuda para entrar na piscina, porque sozinha ela não ia conseguir entrar. Ela não ia conseguir sair. Então pensa. E isso, né? Hoje, infelizmente, minha avó já não tá aqui mais nesse plano, mas ela deixou essa lembrança boa com a gente. Foi uma tarde maravilhosa, a gente deu gargalhadas. Ela foi humilde para falar, olha, eu tinha esse sonho, você me ajuda? Então, seja qual for o sonho, seja qual for a ajuda, a gente precisa falar. A gente não deve menosprezar, tá? E que bom, Joelma, que você tem condição, né? Você já tá brincando com o seu neto, você tá olhando o seu neto, então é melhorar, é prolongar essa brincadeira aí, né? Aí depois você vê, já tá no stories do Instagram, tem lá a foto minha com minha avó, ainda não sei se tá, não lembro se eu pus ontem, acho que eu pus ontem. Não sei se ainda tá lá, mas depois eu volto com essa história. Então, assim, quem não gostaria de brincar com a avó, de ter essas memórias, sabe? Eu acho que memória, assim, é o que fica, gente, né? Enquanto eu tiver memória, eu vou lembrar desse momento meu com a minha avó. Vou lembrar, minha avó fazia bala de vinho, de uva, com vinho lá na pia da cozinha. Isso é uma delícia, é isso que fica depois. Quantos passeios a família vai fazer e às vezes a pessoa não vai porque ela tem dor. E aí ela tem vergonha de contar que ela tem dor, porque ela vai ser julgada, ela tem medo. Aí ela fica em casa, aí ela vai se fechando. Isso é muito triste. Gente, quem não gosta de fazer exercício, a hora que você começa a se exercitar e que as dores vão indo embora, aí sim a gente toma gosto pelos exercícios. Escutem a Sandra. A Sandra, eu já falei, a Sandra já tá famosa aqui nas lives, né, Sandra? A Sandra ficou 24 anos sentindo dor, gente. Ela tinha medo de abaixar. Pensa, 24 anos você com medo de fazer movimento com dor. Ela melhorou em um mês. Por quê? Porque ela buscou a estratégia certa, ela esforçou do jeito certo. Falar que ela não tá esforçando? Tá esforçando, ela tá com preguiça, tá com sono. Podia estar vendo televisão, tá dormindo. Ela vai lá e faz a rotina dela. Quer dizer que antes, nesses 24 anos, a Sandra sentia dor sem fazer nada? Não, ela se esforçou muito. Ela tentou várias coisas, até que ela se desgastou. Mas o esforço dela não estava na direção do resultado. Então a gente precisa saber a melhor forma que a gente vai fazer esse esforço, né? E para encurtar esse caminho aí de acabar com as dores, eu acho que a orientação profissional é fundamental.
Não dá pra você achar que a sua vizinha fez, pegar o exercício da vizinha, do Dr. Google, do nananã. Você tá correndo atrás, sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Você tá enxugando gelo. Não vai dar resultado. Então, gente, vamos esforçar da forma certa. Esse tema de hoje, pra gente ter humildade, saber pedir ajuda, seja qual for a situação, qual for o tipo de ajuda. Ok? Se a gente não tiver humildade, nenhum setor da vida da gente vai progredir. Onde faltar humildade, vai faltar o sucesso. Tá? Humildade e sucesso são assim, ó, não separam. Então, se você quer ter sucesso em jornada, seja pessoal, seja profissional, lazer, você precisa ser humilde. Grande beijo para vocês. Aproveitem o final de semana, traz esse tema para a família. Quero todo mundo junto. Fiquem com Deus, hein? Olha lá, tô aqui, ó. A dor é um alerta, um grito de socorro do nosso corpo para mudar os nossos hábitos. Sabe o que é verdade? Toda dor é um convite para uma reflexão. Toda dor é um convite para você olhar para você, olhar para dentro e pensar o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. Nada é por acaso, gente. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, um final de semana maravilhoso para todo mundo. Até segunda-feira, hein? Fiquem com Deus.